Bem, estamos ao vivo pelo canal do YouTube, a PBM ADV, recebendo aqui esse expoente da propriedade intelectual e dos direitos autorais, que é o Sidney Sanches. Boa noite, Sidney, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite para todos que nos assistem também. Qualquer coisa eu vou te avisando aqui também do canal, que o pessoal às vezes vai falando. Só deixa eu ver se tá, a transmissão aqui já está. Porque tem uns minutinhos de. Boa noite, Sidney, tudo bem? Tem uns segundos de delay, assim. Eu vou, então, te apresentar o Sidney Sanches. Ele é advogado, formado pela Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas em Bens Culturais e Projetos Sociais e doutor honoris causa pela Universidade de Santa Úrsula. Foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, de 2022 a 2025, e atua em diferentes organizações nacionais e internacionais ligadas à proteção dos direitos autorais, inclusive estava em Brasília aí representando os direitos autorais, os direitos dos compositores, músicos. Bem-vindo, Sidney. Obrigado pelo convite. O intuito do nosso projeto de Histórias da PI é justamente tentar criar, né? A gente conversou sobre isso no telefone, para criar uma ponte entre essa nova geração. A API é uma matéria que tem chamado muita atenção de muitos jovens, né? Então, é uma forma da gente criar uma ponte aí com as gerações que estão chegando. E a gente também vê como que foi, né, o cenário de vocês, porque a propriedade intelectual é uma matéria recente, né, assim, se a gente tomar as outras como referência, trabalhista, família, né, direito civil geral, a propriedade intelectual também está ligada a muitas novas tecnologias e está sempre, né, mudando por conta disso. Então, é uma matéria relativamente recente, né, eu estava até discutindo hoje num grupo ali que a gente tem de advogados da propriedade intelectual, que eu acho que só 4 universidades no Brasil têm a matéria de PI como obrigatória na grade, né, da graduação. Então, a gente, né, antigamente eu acho que só a USP que tinha, então a gente já tem mais 3 aí que tem como matérias obrigatórias, né, então a gente está vendo aí um avanço, né, uma difusão do conhecimento da propriedade intelectual, e aí o objetivo é justamente a gente ter um material, assim, documental, né, para, quem sabe, daqui a alguns anos, daqui uns 20 anos, o pessoal, olha só, Sidney Sanches, né, então, é uma forma de eternizar, né, essas pessoas que fizeram parte da história, da construção da história da propriedade intelectual no Brasil. Você sabe que eu nunca pensei que um dia eu ia falar da história da propriedade intelectual. Eu nunca tive imaginar que um dia o tempo passa tão rápido que a gente não imagina que isso pode acontecer, né? Mas o fato é que passa rápido, e eu acho que a sua informação sobre o aumento das cadeiras de PI nas universidades é reflexo não só da demanda, né, do setor, como também dos desafios das novas tecnologias que vêm colocando a propriedade intelectual no centro da discussão aqui. Exato. Bem, então a gente separou algumas perguntas aqui. Sidney, como é que foi estudar na PUC-Rio na sua época? Quais figuras importantes conheceu nesse período? E se teve algum momento marcante da tua graduação? Se de repente aí tu já teve algum contato com a API, ou eu vi que tu Então, fez... essa é a primeira notícia, a primeira informação, assim, que não vem ao encontro da nossa conversa. Eu não tive nenhum contato com PI, mas mas eu tive um amigo, enfim, que na verdade foi o responsável por eu entrar na área, que desde a universidade, né, tinha o desejo dele era trabalhar com propriedade intelectual. E foi a pessoa que, quando, é a única memória, referência concreta, né, enfim, de ter a propriedade intelectual como um rumo profissional que eu tive na universidade. Tive uma universidade muito novo, eu tinha 16 anos. Eu era uma criança, né? Enfim, não aconselho as pessoas a entrarem nessa idade. A universidade é um espaço de conhecimento, e um pouco mais de maturidade é bom. Bom.
Mas eu entrei muito novo, enfim, e nós estamos falando de 1982, um momento assim muito particular do país, de muita ebulição política. A PUC estava num momento, a PUC sempre teve um papel muito importante na discussão política aí, né, e os estudantes naquela oportunidade vivíamos num regime de exceção, né, ainda que estivesse iniciando a fase final, mas alguns anos se passaram depois ainda para que isso viesse a acontecer. Já vinha, né, de 79 houve a anistia, enfim, era um momento de chegada, né, das lideranças que tinham sido exiladas, enfim, né, então foi um momento sob esse aspecto de muita riqueza. E eu sempre tive envolvido com a política, enfim, então para mim foi assim uma experiência muito enriquecedora que certamente contribuiu muito para a minha formação. E hoje, passado tanto tempo, talvez ali tenha indicado o rumo pelo qual a minha atividade em propriedade intelectual tomou. Mas, enfim, não tive um contato direto, tive grandes professores, né? Herbert Chamou, que foi um grande civilista, João Mestieri, um grande penalista, né? Enfim, o, o Pedro Paulo, que hoje é um advogado, enfim, que se formou comigo. O pai dele né, foi nosso professor de direito comercial, então, enfim, Pedro Paulo Cristóvão, você deve ter ouvido falar, enfim, uma turma acadêmica muito poderosa. E uma curiosidade, né, que na verdade era uma característica da PUC. A PUC formava advogados e a maioria deles voltados para atividade no setor privado. Diferentemente, por exemplo, da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, que a pegada é formar, a formação do curso de Direito tem uma pegada muito pública. No caso da PUC, você formava advogado para ser advogado da iniciativa privada. E, você entender, na minha turma, não tem nenhum formado que tenha se dedicado a uma carreira pública, por exemplo. Enfim, foi uma geração muito rica. A gente nossa turma teve uma trajetória bem interessante na advocacia privada, em diferentes setores. Mas, enfim, mas foi um momento muito rico, enfim, que me formou politicamente. Eu era um aluno um pouco bagunceiro, enfim, e os professores me ajudaram muito nessa formação. Inclusive, eu tenho uma passagem muito curiosa com o meu professor de direito tributário, doido, eu estava terminando a faculdade já, e tinha boas notas. Mas, enfim, mas perturbava muito, sabe? Eu hoje, assim, com a distância do tempo, enfim, ele teve uma importância enorme na minha formação de disciplina e protocolo, porque no primeiro dia de aula ele disse que eu ia repetir na matéria. E eu falei, mas eu vou tirar notas ótimas. Eu tirei notas ótimas e ele me repetiu. E eu fiz a cadeira com ele de novo, entendi o que ele quis dizer com aquilo. E foi bem interessante. Acho que a PUC foi muito importante para mim. A PUC eu tenho um carinho muito especial até hoje, né, com essa formação especial, que é uma universidade católica. Então, eu só tenho boas memórias e memórias desse momento conturbado que o mundo vivia. A gente estava na época né, da Glasnost, da Subglasnost, o término do que acontecia tava em processo, do que vinha acontecendo de falência, né, do leste europeu. Então, foi assim muito enriquecedor na perspectiva de você construir uma formação que vai além do direito, mas uma formação também que é importante para todo advogado, que abrace outras perspectivas, né, das cadeiras de humanas. Isso é muito importante para a nossa profissão. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, teve uma pessoa que você teve um contato Eu inicial. tive uma pessoa, né, eu nunca pensei em trabalhar com propriedade intelectual. Aham. Me formei, fui advogar, né, enfim. Na verdade, eu tive dois momentos. Eu me formei, entrei de gaiato num navio, enfim, literalmente, porque, enfim, viajei para uma amiga de faculdade, enfim, me colocou num navio cargueiro, enfim, eu fui
passei alguns meses fora do país, Mentira! viajando. Enfim, fui primeiro para o Canadá, do Canadá fui para a Europa, enfim, tive um período sabático depois de formado, enfim, mas esse período começou com uma viagem, um navio de carga do Rio de Janeiro até Contrecoeur, no Canadá. E essa minha amiga Beatriz Timura, enfim, que é uma querida amiga, era namorada de um dos donos da Frota Oceânica Brasileira, ou tinha sido, enfim. Enfim, eu estava querendo arrumar uma passagem, enfim, não tinha muito dinheiro. Ela falou, não, enfim, arrumei uma passagem com essa perspectiva, depois fui encontrar uns amigos na Europa, então fiquei um tempo fora, viajando. Eu tirei um ano sabático, enfim, eu era muito novo quando me formei. Eu Você tinha se formou com 21, então, né? exatamente, eu ia fazer 22 anos, então eu tinha, fazia muito novinho. Então, e voltei, comecei a advogar, enfim, no, a, tinha no escritório, enfim, né, enfim, como eu tive experiência, eu estagiei desde o início da universidade, desde o primeiro período, era diferente, enfim, essa questão da carteira era uma demanda muito menos impactante, né, enfim, a gente tinha fórum todo dia, então eu fui um advogado, um estagiário que fiz estágio desde o primeiro período e sempre advogando, sempre treinando, né, enfim, estagiando em escritórios de contencioso, em geral. Tive experiências na área criminal, tive experiência na área civil, comercial, enfim, e foi para onde eu me encaminhei, mas nunca tive uma experiência na área de propriedade intelectual, ainda que na universidade, né, na cadeira de direito comercial, a gente tratava como uma informação ali, enfim. Boa. Mas esse meu amigo, Gostei dessa. A gente tratava como uma informação, não era nem assim uma exatamente, parte, né? Era um enfim, então, detalhe dentro da. quem ia para a área ou já tinha uma história nisso aí, enfim, por conta, né, de algum vínculo, é óbvio que, quer dizer, eu não tenho nenhum talento artístico e muitos dos que acabam na área, e especialmente na área de direito de autor, às vezes o vínculo, né, com a arte, enfim, ou pelo talento artístico, às vezes encaminha, desperta o interesse, enfim, na propriedade intelectual, na proteção desses bens imateriais. Mas eu nunca tive isso, né? Eu não toco uma caixa de fósforo, eu sou um desastre, enfim. Eu, tenho- Mentira! Realmente, é eu, bem eu comum, tive um é. professor de violão que fugiu de mim, pra você ter a ideia. Enfim, eu morava numa casa, enfim, tinha um vizinho, um amigo meu de infância até hoje, enfim, que ele sim tinha talento. Bom, e era uma casa de muro, nós tínhamos o mesmo professor de violão. Naquela época, enfim, tocar violão, enfim, era importante. E aí enfim, em dado momento o professor chegou para mim, olha, não tenho mais horário, enfim, não posso, vou fazer outras coisas, mas ele continuava indo na casa do vizinho, dar aula para o meu vizinho, entendeu? Então, o problema acho que foi exatamente a falta de talento. Então, eu não tive esse gatilho da arte para pensar na propriedade intelectual, porque não tinha, e não tem. E quando eu saí e comecei a ter minha vida profissional, essa é uma história curiosa, esse meu amigo da faculdade, que desde a faculdade queria trabalhar com propriedade intelectual, ele fez estágio, enfim, em escritórios de propriedade industrial, e sempre era o que ele queria. Chama Cláudio Cerzedeiro, advogado, enfim, que atua, hoje ele trabalha mais voltado na área dos direitos de autor, enfim, mas foi advogado de várias, da Warner, enfim, de grandes empresas internamente, chegou a ser diretor jurídico de uma delas, enfim. Então. E ele, quando nós já formados, nos encontrávamos na cidade, no fórum, por exemplo, né? E eu já advogando, e ele me dizia assim, sim, você tem que trabalhar com propriedade intelectual. Aí eu falava, cara, só, você deve ter um problema na cabeça, porque você fala isso para mim há alguns anos, e eu não tenho a mínima noção do que você fala. Então eu falei, não, você tem que, pô, estou te falando, enfim, inclusive, assim, ele já estava bem envolvido, inclusive tem assim um viés ali do setor, enfim, que tem o teu perfil, porque você tem um cara que gosta de tratar das questões institucionalmente,
do coletivo, do geral, o que foi o que acabou acontecendo na, na, na área de atuação de PI. E, né, eu estava sempre envolvido com as questões da política, eu cheguei a ser advogado de partido, né? Então, e ele insistia. Aí, bom, num desses momentos de início de carreira, que você está mudando de emprego, você procurando se encontrar e saber o que efetivamente você quer da profissão, eu estava advogando, estava prestando assessoria jurídica para um órgão público aqui no Rio de Janeiro, e, enfim, não muito satisfeito. E encontro o Cláudio, não, e Cláudio me liga. Ele falou assim, negócio assim, estou ligando para você que eu marquei uma entrevista para você. Eu falei, o quê? Eu falei, eu marquei uma entrevista para você na era a antiga gravadora em Amael Deon, e está marcado para depois de amanhã, alguma coisa assim. Enfim, eu estou te falando, pô, tu vai lá, eu estou saindo de lá porque eu estou assumindo a gerência jurídica da Warner, e lá no jurídico estão precisando de uma pessoa, enfim. E eu marquei, eu falei, cara, você marcou um negócio, você marca sem falar comigo. Eu já te falei que eu não entendo nada desse assunto. E você insiste, ele falou, não, cara, você vai, estou te falando, você, pô, vai. Insistiu, eu quase não confirmei, mas fui. Cheguei lá, enfim, não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo ali. Era uma gravadora de música, uma importante gravadora, né? E fui recebido por um grande advogado autoralista, autor de livro, Quantos anos você enfim, tinha quando um, foi dele, fazer um desses que você deve colocar na sua lista, que se chama Dr. João Carlos Camargo Éboli, Uhum. muito atuante, com história, enfim, fantástica na área da propriedade intelectual, enfim, não só no Brasil, como no exterior também. Era diretor jurídico da gravadora. Eu chego para a entrevista, ele não estava. Teve um imprevisto. E ele, enfim, a secretária diz, olha, o doutor Éboli atrasou, enfim, se puder aguardar, ele tá, enfim, vai chegar. Enfim. Bom, aí passaram-se 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Quando deu 40 minutos, eu pensei, eu, na verdade, não devia estar aqui, vou embora. Enfim, não faz o menor sentido essa história. Isso que eu estou fazendo aqui, eu vou falar com uma pessoa sobre um assunto que eu não tenho, né, a mínima noção do que é. E aí, quando eu me dirigi para falar com a secretária dele, eu falei, olha, vou me retirar, eu dizer que tinha um compromisso, eu saí, enfim, tinha toda a justificativa, eu tinha quase 45 minutos de atraso. Enfim, quando eu estou falando com ela, ele chega. Desculpa, não sei o quê, sim, não sei o quê, Cláudio falou muito de você, você me perdoa o atraso, enfim, entra aqui na minha sala, precisamos conversar. Bom, eu não tive jeito de falar, com o Éboli. E aí foi uma conversa assim foi uma coisa assim, meio, meio mágica, porque foi uma conversa que durou 1h30, transcorreu para milhões de assuntos diferentes. Ele é um homem muito, muito culto, enfim, tem uma conversa muito boa, e conversou comigo sobre todos os assuntos. Evidentemente, ele sabia que eu não tinha experiência na área, né? E devo ter falado das maiores atrocidades possíveis sobre o assunto que ele me perguntou. Mas o fato é que, quando terminou a conversa, ele falou assim: você está contratado. Começa depois de amanhã. Eu falei: não posso. Estou trabalhando no lugar. Ele falou: olha, vou te dar uma semana, se você se resolver, enfim, mas você tem que começar. Assim, que as condições, né, eram muito melhores de onde eu trabalhava, né? Enfim, então tinha essa questão também né, de melhoria de condições de trabalho e de remuneração. E aí, enfim, aí eu comecei, né? Foi uma coisa assim, totalmente inusitada, sabe? Tipo, e comecei e não saí mais. Estou aqui até hoje, enfim, né, sei lá, 30 anos de Você tinha advocacia na área de quantos propriedade. anos? Eu Você tinha quantos anos? tinha, eu tinha 26 anos. Ah, já estava 5 anos formado. E foi qual gravadora? A gravadora EMI Odeon. Ah, tá. O grupo EMI na época, se chamava EMI Odeon, porque ela havia incorporado uma gravadora com um repertório brasileiro muito importante, chamava Odeon. Enfim, Uhum. quem gosta de música conhece, né,
a importância desses os grandes clássicos das décadas de 40, 50, enfim, 60, era tudo Odeon brasileira, e a EMI era um grupo estrangeiro que entrou no Brasil, que era o grupo que estava os Beatles, né? Então, é, então, era uma grande companhia, né, multinacional, e comecei minha trajetória aí. Foi uma coisa assim meio louca, porque eu fiquei um ano trabalhando na gravadora, na diretoria jurídica da gravadora, e o grupo editorial EMI, em dado momento, se tornou o maior grupo editorial do mundo, na área musical. E não tinha o jurídico. O jurídico quem atendia era a própria gravadora, porque funcionavam meio que juntos, e o grupo ficou, preciso de um advogado, enfim, vou carregar o Sidney para o grupo editorial. Então, eu fui, um ano depois, fui trabalhar com o grupo editorial, dessa grande companhia. Enfim, fiquei um tempo lá, enfim, não muito tempo. Depois montei meu escritório, passou a prestar serviço para Saturno. Enfim, eu tô aí até agora. E você ficou em house quanto tempo? Eu fiquei em house uns 3 anos, mais ou menos. Pouquinho tempo, né? Super pouquinho. Na verdade, a minha relação, assim, eu montei o escritório, mas continuava tendo um espaço dentro do grupo, então eu não ia todos os dias, né? Enfim, e foi um combinado mesmo, não? Ou seja, monta a estrutura, enfim, a gente apoia e você continua vindo atender aqui, enfim, mas com liberdade para poder, né, evidentemente, captar novos clientes desde que não seja conflitante, né? E com detalhe, enfim, isso é uma coisa curiosa que ainda tem um pouco, né, no mercado. Eu fazia contencioso e eu nunca deixei de fazer contencioso. E nem todos os advogados que faziam, a maioria dos advogados que trabalhavam com direito não faziam contencioso. Por conta, eram muito poucos, né? Enfim, normalmente era terceirizado, era alguém que fazia um escritório, não necessariamente um escritório especializado, diferentemente do escritório de propriedade industrial, que tem estruturas mais musculosas, enfim, maiores, porque isso que é uma atividade totalmente diferente mesmo. Enfim, o contencioso está dentro da estrutura, enfim, atendendo ali aquelas demandas da propriedade industrial. Mas no direito autoral não, sempre são escritórios pequenos, meu escritório é pequeno até hoje, um escritório boutique, né? Enfim, então, mas eu nunca, e sempre fiz questão, sempre gostei, né, de fazer contencioso, o que fez que eu acabasse, né, herdando um pouco, né, dessa geração mais velha, que não fazia mais, que eu fui meio que apadrinhado, sabe? Enfim, havia uma lacuna ali geracional e que eu aprendi muito com eles, né? Alguns deles, a maioria já não está mais aí. E eu, enfim, aprendi com aqueles que faziam só o consultivo, mas que já tinham feito contencioso, mas advogados com muita bagagem, e, e frequentava o escritório do advogado que se chamava Cláudio Souza Amaral, enfim, que era o advogado-chave do contencioso de direito autoral do Rio de Janeiro, por exemplo. E eu ia para lá, então, era uma coisa assim, ele fumava um charuto enorme, trabalhava só depois das 6 horas da tarde e ditava as petições. As petições dele eram todas ditadas. Essa experiência assim, maravilhosa que, né, enriqueceu muito, sabe? Tudo isso. E eu Mas, faço contencioso até hoje. mas deixa eu entender, tu saiu dessa gravadora barra editora e foi para um escritório terceiro, então não Não, era não, o fui teu para o meu escritório. escritório. Era o meu escritório. Eu saí de lá Tá. já com meu pequeno escritório. Mas Mas essa como eu época com atendia. Cláudio, então, foi Não, antes? o Cláudio era um dos advogados que, durante esses 3 anos, Ah, eu frequentava para entendi. ajudar no contencioso, por exemplo, do Grupo IEMAI, por exemplo. Foi essa pessoa que te indicou na entrevista, né? Não, não, esse Cláudio Amaral era Não muito foi mais ele. velho, Tá. porque eles têm o mesmo nome, né? Enfim, foi Cláudio Cláudio. Cláudio Entendi, Serradeiro é um pouco mais velho do que eu, enfim, nós somos da mesma geração. entendi. Então,
Enfim, então, Ele e aí foi um grande. ditava e você escrevia. Ditava e eu escrevia, assim, era uma coisa assim impressionante, gente. Assim, ele era outra época, foi outra época do papel, época da máquina, né? Enfim, e época de. E foi época de aprender, né? E eu, enfim, me envolvi muito, me apaixonei pela matéria, assim, rapidamente, e estava sempre disponível. Então, trabalhei muito, enfim, estava muito disponível para qualquer coisa durante esse período. E, enfim, mas foi assim, né, uma coisa totalmente inusitada, né, Fê? Porque eu tenho muitos amigos da área, você também, né, que, especialmente quem trabalha com direito de autor, sempre acaba indo ou por conta de um vínculo familiar, de artistas, já ouvi você falando já que seus pais são da área artística, né, então você tem um exemplo de casa, né, ou e tem vários assim, por exemplo, o avô do João Carlos Camargo Évora, ele era membro da Academia Brasileira de Letras, escritor, Horácio Camargo, pô, autor de Deus lhe Pague, uma das peças mais encenadas da história do teatro brasileiro. As pessoas tinham vínculos por conta da sua família, né? O pai dele era, acho que era, o nome tinha, daqui a pouco eu lembro o nome dele, era um dos músicos que tinha tocado com Carmen Miranda, assim, uma coisa assim. Então, assim, o cara ele tinha ali um vínculo, um interesse direto no assunto, e minha família não tem não tinha essa característica. E é muito comum, né, você acabar atuando na área por conta de uma memória, né, enfim, tá ali, né, ou porque você acaba participando também da vida. Então é muito comum. Meu não, meu foi uma coisa assim de destino da vida, tá? Enfim, podia estar sendo hoje um advogado, sei lá, da área, atuava em um escritório, quando o Cláudio me chamou, não, quando eu tinha acabado de sair, mas eu tive, por exemplo, eu trabalhei quase 2 anos num escritório de São Paulo que foi muito grande, que era um escritório de direito empresarial, chamado Noronha Advogados, talvez, enfim, já deve ter mudado o nome, mas era um escritório gigantesco, e a minha vida caminhava para esse tipo de coisa, sabe? Então, mas, enfim, o destino me pôs em outro lugar e eu estou muito feliz com isso. Que show. E na época, como é que era essa visão da propriedade intelectual? Porque hoje em dia a gente às vezes ainda tem que explicar para as pessoas, né? O que Eu é acho que PI. isso, Como é que era na época quando você começou a trabalhar com isso? Como é que era a percepção do mercado? As pessoas tinham noção já por estarem no mercado ou tinha que continuar explicando e conscientizando? acho que a gente sofre o mesmo problema ainda. Acho que isso é uma coisa que não mudou. Acho que o mercado é mal. O mercado, não o mercado de advogados que atua, enfim, mas também, de certa maneira, mas talvez por outros motivos. Mas as pessoas que atuam no mercado, seja no mercado de entretenimento, eventualmente até, né, daqueles que atuam com ativos de propriedade industrial, o fato é que as pessoas têm muito pouco conhecimento daquilo que eles tratam, sabe, daquilo que eles fazem. Acho que são um gargalo, a gente tem um gargalo de formação ainda grande. Então a gente precisa explicar todo o tempo, a gente precisa explicar desde para todo qualquer artista, por exemplo, o básico do básico do direito que ele tem, porque ele não sabe mesmo, né? Enfim, não que ele tenha a obrigação de saber, mas às vezes você se depara com setores da área executiva que têm a mesma dificuldade. Então, eu acho que ainda tem uma lacuna aí, né, enfim, mal encaminhada. Enfim, nós já até tivemos essa conversa um pouquinho, né? Enfim, acho que acho que os cursos de formação que existem talvez não sejam suficientes, ou talvez eles se repitam muito, e a gente tem muito pouca bibliografia da área, entendeu? E hoje os negócios estão cada vez mais sofisticados, né? O mercado de propriedade intelectual hoje não é só um mercado de propriedade intelectual isolado. Ele obrigatoriamente, no caso do entretenimento, ele sempre teve que conversar com direito à personalidade, óbvio, mas hoje ele é um mercado que, né, o advogado que atua na área, ele tem que
trafegar sobre outras áreas do direito para poder atender bem a clientela. Ele tem que entender de privacidade, ele tem que entender dos direitos de tecnologia, do direito digital, ele tem que entender, de proteção de dados, enfim. Então, porque a propriedade intelectual perpassa por tudo isso hoje, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional. Então, enfim, se for um advogado de propriedade intelectual vai trabalhar com qualquer plataforma digital, você tem que ter um mínimo de compreensão do que passa dentro daquela estrutura toda, né? Enfim, o audiovisual hoje é pura tecnologia, né? Então, enfim, e, evidentemente, né, as questões hoje mais recentes envolvendo os desafios aí de inteligência artificial, proteção de dados, enfim, advindas aí dessas novas formas de difusão e distribuição de obras, produções e bens materiais protegidos, né? Desculpa, estava fechado aqui o microfone. E aí você tem participado dessa transição, né? Dessa questão do Eu tive, físico, você entender, por exemplo, eu sou de uma geração que digital. talvez eu tive eu tive, por exemplo, eu participei assim no início de uma coisa que não existe mais, no início dos anos metade dos anos 90, mais ou menos. Eu estou falando de depois de 95. 95, 90, 94, 98, talvez. Enfim, na América Latina existia a OMP organizava um curso de formação junto com uma sociedade de administração de direito de autores espanhola, chama Cursos João Pisgay. A finalidade dessa oportunidade era trazer, né, uma melhor compreensão da importância da, da internacionalização dos direitos de propriedade intelectual como ferramenta robusta de proteção, e também um trabalho que a OMP fazia, não era o caso do Brasil, de, através dos cursos, conseguir que os países que não eram ainda signatários das principais convenções internacionais de PI firmarem as convenções. Eu participei alguns anos desses cursos, os cursos foram impressionantes. Não existe mais essa a OMP não faz mais, não tem mais essa iniciativa. Semana passada mesmo eu estava conversando com um amigo da OMP, enfim, de resgatar, né, essa formação regional, enfim, que continua Era sendo uma coisa que era importante. itinerante, assim, não era? Era itinerante, era Ah, itinerante. a Ela doutora Maria começou Luísa com, comentou é, sobre. começou como o curso OMP Suíça, com a Sociedade Autoral Suíça. Depois a Suíça não mais patrocinou, e a Sociedade Espanhola, que tinha interesse também de melhorar a proteção do repertório espanhol na região, até por conta da língua hispânica, durante alguns anos promoveu. E isso acabou me inserindo também nesse cenário internacional de alguma forma, né? Enfim, e dessa preocupação de compreender a PI como algo que vai além das fronteiras e só funciona bem se houver plena, ampla e de uma forma o mínimo onerosa possível, né, dos bens materiais em todo o mundo. Então, a, as convenções internacionais e os foros internacionais passaram a ser mais presentes na minha vida a partir dos cursos, né? Enfim, dos cursos e do que gerou depois para a área que eu passei a atuar. E então, esse, isso me inseriu o que eu faço hoje, né? Enfim, né? Participo de alguns comitês jurídicos internacionais, não só na Europa, como aqui na América Latina, né? Participo, né, das reuniões que tem, são 2 vezes por ano, né, do Standing Committee de Copyright da OMP, enfim, que acontece 2 vezes por ano, enfim, então é uma atividade intensa, né? Então, então eu tenho aí uma
uma atuação no âmbito internacional, evidentemente levando, né, a preocupação de reproduzir no Brasil, né, a mesma qualidade de proteção, né, para os direitos de propriedade intelectual, mas aí sim mais voltado para o direito autoral, porque é, é onde eu acabo, né, atuando mais. E, 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 e não temos muita gente fazendo isso, né, aqui no Brasil, com esse perfil, enfim. Acho que a maioria dos profissionais acabam, né, atuando muito mais regionalmente, muito mais internamente. Mas, enfim, mas daí eu cumpro um papel, na verdade, de atuar em benefício de uma coletividade toda, e não só especificamente, né, eu já tive um momento, por exemplo, né, de ser advogado de artista, por exemplo. Então, hoje são raros os artistas clientes do escritório, alguns ficaram, é, mas a atividade institucional da propriedade intelectual no campo do direito autoral tem sido, né, o cerne da discussão, né? Por exemplo, a gente estava em Brasília ontem, né? Ontem, enfim, eu tive um encontro com o ministro Flávio Dino para tratar de uma questão para todo o setor criativo, da economia criativa, que, enfim, pode ser impactado com uma decisão que ampliou demais a aplicação da CID nas remessas de direitos é, autorais para o exterior, por exemplo. Então, essa é uma discussão que pouca gente fala, enfim, mas um impacto econômico gigantesco, né? Então, o próprio contencioso ele foi se voltando para esse caráter institucional, sabe? Hoje eu tenho, evidentemente, questões privadas, enfim, no escritório, mas, mas a atuação, no plano institucional em favor seja não só no judiciário, mas também junto ao Congresso, ao Executivo, tem muito esse perfil, sabe? E o que, de certa forma, é bom, mas, enfim, mas acho que ainda sinto falta, não só de mais gente atuando nessa perspectiva, mas também de produzir mais conteúdo para deixar, sabe? Enfim, porque a memória aqui pode se perder, enfim, muito, muito rapidamente, entendeu? Então, Interessante. é, eu tenho mais ou menos um mês, eu se estiver aqui do meu lado, eu te mostro, não sei se está aqui do meu lado. Eu tive numa reunião em Bogotá, e um desses amigos da época dos cursos OMP Suíça e OMP Guy estava lançando um livro. É hoje um brilhante advogado chileno chamado Santiago Schuster, mais velho do que eu, enfim, mas participou desse momento. Em dado momento ele passou a ser, na verdade, até um dos professores, né, do curso já na fase final. E enfim, é um livro super bacana, enfim, falando sobre limitações, enfim, mas dentro de uma perspectiva bem mais atual. Deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Enfim, estudos sobre as excepções ao direito de autor e los derechos conexos. Então, enfim, a gente Mostra conversando, a eu falei, capa cara, pra gente. aqui, ó, Ah, o, oh, que show. lançado agora, enfim, e Hum. conversando com o Santiago, enfim, teve uma discussão sobre o livro, um debate, etc. E aí eu comentei isso, falei, a gente teve um grupo de advogados assim na região que foram assim, muito bem formados, e a gente que escreve. E eu me incluo nisso, tá? Assim, eu tenho um Sim, livro lá, essa perspectiva mais abrangente, enfim, pouco é, mesmo difundida. é. Uhum. Então a Júlia ajuda a organizar um livro, né? Recentemente eu organizei um sobre, né, decisões, enfim, dos últimos 25 anos importantes do FTJ na área, né, do direito de autor, enfim, mas tem que dedicar mais a essa parte, enfim, e eu falei, pô, aí eu estava muito feliz de ter escrito, né, ou pelo menos um de nós escreveu, né, mas ele tem uma vida acadêmica, diferente da minha, tem uma vida, né, de escritório, né, então a gente tem uma vida, quem tem a vida acadêmica fica mais fácil, né, porque, enfim, porque está dentro do conceito da sua atividade de trabalho, né, então, enfim, mas
Mas, enfim, é um desafio ainda que está na pauta para cumprir. Bacana. E a sua experiência no Instituto dos Advogados do Brasil, brasileiro? Acho que foi Teve assim, alguma questão vinculada a direitos autorais ou não? Só teve, ficou de sim, não, representação? olha, o Instituto dos Advogados Brasileiros, né, enfim, foi fundado em 1843 por ato do, do imperador Dom Pedro II. Ele é da época da criação dessas instituições históricas, como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, é da mesma época, a Academia Nacional de Medicina. Depois, mas já no século XX, mas pegou carona disso a Academia Brasileira de Letras. A gente tem um grupo de entidades, tanto o Instituto Histórico Geográfico, como a Academia Nacional de Medicina e o Instituto dos Advogados Brasileiros, foram criados por atos do Império na Segunda Regência, por Dom Pedro II, que tinha uma cadeira lá. Existe a cadeira de Dom Pedro II. E o IAB, ele hoje se tornou uma academia, mas até a década de 30 cuidava da advocacia também. Então, tanto que dos desígnios originários do Instituto eram duas coisas: criar um ordenamento jurídico nacional, que naquela oportunidade, em 1843, ainda era muito marcada pelas ordenações portuguesas, e criar uma classe nacional de advogados, assim, criar uma advocacia que atuasse no âmbito nacional. E fundar uma instituição que cuidasse da classe, e o Instituto funda a Ordem dos Advogados do Brasil em 1930. O presidente do IAB, em 1930, vem a ser o primeiro presidente da Ordem. Enfim, e a Ordem, e o Instituto passa a ser essa academia, né? Enfim, e somente dois advogados da área de propriedade intelectual foram presidentes. Eu, agora, e o Carlos Henrique Freud, que você deve ter conhecido, enfim, que foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros também. Eu conheci o Freud no Instituto, né? O Freud atuava bastante na área de propriedade industrial. E, evidentemente, a gente traz, né? Não tem como não ter, né? Então, claro, eu dividi lá as comissões. Então tem a comissão de propriedade industrial. Quem presidiu na minha gestão foi o Paulo Parente. Quem presidiu a comissão de direito oral foi a doutora Silva Gandeman, advogada, enfim, veterana na área do direito de autor, enfim. Você deve botar ela, não sei se você já conversou com ela, enfim, mas bota ela na tua lista para conversar, porque ela tem muita história para contar. Então, mas, enfim, uma curiosidade, né? Enfim, aí da atividade profissional. Minha atividade como advogado da área de propriedade intelectual nunca foi uma atividade, né, que, que não pensou, e é uma questão de característica. Eu sempre tive uma atuação muito intensa dentro da classe. Então, fui conselheiro da ordem, né, enfim, muitos anos, né? Presidi a comissão era direito autoral, direitos imateriais, direito da personalidade aqui no Rio de Janeiro há muitos anos. Fui presidente até final de 2023 ou 2024 da comissão 2024 da comissão de nacional de direito autoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, então sempre tive essa preocupação, né, de colocar o tema dentro das instituições, o que não necessariamente é uma característica de todos os advogados que atuam na área. Enfim, mas isso não é nenhum demérito, nenhum mérito, nada disso. Enfim, eu acho que isso tem muito a ver com o seu perfil, né, de atuação, né, e a sua relação com a advocacia, né? Então, eu fui, antes de ser presidente do IAB, eu participei de várias gestões do Instituto, enfim, e até ser presidente. E não necessariamente a propriedade intelectual era central nessa discussão. A gente tratava ali das questões, né, de direito em geral e de interesse da advocacia. Então, sempre tive essa preocupação de estar associado às demandas da classe, enfim, porque
uma classe fortalecida nos ajuda também, né, profissionalmente, para o nosso dia a dia, né? Então, sempre tive essa preocupação e sempre fui muito atuante nesse aspecto. Mas foi uma experiência ótima, foi um instituto muito rico, enfim, é uma entidade nacional que tem assento obrigatório, né? Enfim, hoje, na lei, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, então a gente participa, enfim, em todas as reuniões, né, da diretoria do Conselho, então você tem um papel muito importante, né, pela história que o Instituto representa para a advocacia, e o que ele hoje entrega em termos de estudos, de apoio, né? Ou seja, é uma academia que tem uma característica diferente da ordem, porque não tem só advogados associados, então você tem advogados, membros do Ministério Público, magistratura, né? Para você ter ideia, do Supremo Tribunal Federal, é, hoje são 11 no Supremo, 8 ou 9 são membros do IAB. Então, enfim, e membros, né, que participam, tá? Assim, então, é, é, foi uma experiência muito rica. Foi assim, que foi um momento muito feliz, muito rico aí e foi num momento difícil, porque eu assumi a presidência em 2022, num momento político do país dificílimo, que foi o ano das eleições, né, enfim, o país muito dividido, as questões jurídicas todas, especialmente no âmbito constitucional, muito impactadas, né, Pandemia também, né? e na sequência, pandemia, né, enfim, pegando o rescaldo da pandemia, e na sequência, o 8 de janeiro, entendeu? Então, enfim, o Instituto foi muito presente, e o Instituto, a ordem, a ordem também muito dividida, natural, porque o país está dividido até hoje, né, enfim, ideologicamente, enfim, as pessoas têm uma dificuldade hoje enorme de conversar, e ainda que nós sejamos descolados com o contraditório, a própria advocacia hoje também sofre com essa incapacidade de poder debater as divergências. Aquele momento e continua assim, né? E como a própria ordem tinha dificuldade de determinados posicionamentos, justamente por conta da polarização, o Instituto foi muito vocal nessa oportunidade e teve uma atuação muito firme na defesa das instituições, da democracia, né, do Estado de Direito. Então foi um momento muito rico, sabe, muito trabalhoso, enfim. Me dividir não foi fácil, porque eu não deixei no escritório, nem tinha essa pretensão, e muito menos essa facilidade, esse privilégio que alguns têm quando se afastam para se dedicar a essas organizações que demandam muito a gente. Mas, ao mesmo tempo, foi muito gratificante, né, ter participado tão ativamente desse processo, enfim, e ter dado, né, contribuído um pouco para o país não ter se deteriorado completamente, não que a gente esteja com tudo resolvido, longe disso, ao contrário, né, enfim, agora os desafios são outros, o desafio o próprio judiciário, né, enfim, então, mas foi muito rico, foi um momento muito rico, enfim, de muita atuação também. E o Instituto E você cumpriu o ainda papel dele. faz parte, você deixou a Faço presidência, parte, mas continua deixar fazendo. presidente, faço parte, enfim, mas Uhum. estou descansando um pouco agora. Sim. Então, mas eu enfim, sou membro, enfim, do Instituto, agora membro do Conselho Superior, porque todos os ex-presidentes passam para uma outra qualidade dentro da instituição, né? Então, e mas, enfim, mas voltando à sua pergunta original, eu sempre tive a preocupação e tivemos muito, levei artistas lá no Instituto, né? Enfim, fiz rodas para discutir arte, né? Enfim, criei o IAB Cultural, enfim, com essa pegada mais voltada para a área da cultura, porque a gente não se aguenta, né? Então, Uhum. enfim, o tema sempre foi muito, muito presente e enfim, né, levei o Carlinhos Brau um dia lá no Instituto, né? Enfim, Carlinhos, enfim, era
tinha vínculos parentais, tem vínculos com Teixeira de Freitas, que foi um grande civilista, e um membro importantíssimo para casa, enfim, mas Teixeira teve várias famílias, e uma das famílias, enfim, é, a, era curioso, porque foram os dois braços da família, o Carlinhos, que é uma figura, fez um discurso lindo, que tá, enfim, para falar dessa trajetória, né, enfim, que ainda é difícil, né, que ele enfrenta, enfim, e como ele via, né, e como Teixeira estava na música dele, enfim, a Meia Lua inteira tem um pedaço que fala, né, não do nome Teixeira de Freitas, é, mas um dos versos é pensado em Teixeira de Freitas. E a outra parte da família, que mora aqui na Zona Sul, todos louros, de olho azul, né, enfim, então interessante para a gente ver porque, né, como é que o Brasil, esse é o Brasil, né, enfim, a gente tem que entender isso. Então, sempre houve uma preocupação enorme sobre a coisa. Eu tive essa preocupação, né, do tema da diversidade estar muito presente, né, enfim, das questões é, todas de caráter discriminatório, enfim, ser protagonista nos debates dentro do Instituto, né, enfim, todo debate envolvendo qualquer questão discriminatória, misógina, racista, sempre foi muito marcante, né, e foi, enfim, se entrar lá para ver as coisas da gestão, você vai ver muita coisa sobre isso, enfim, que de certa forma não, que fala diretamente com identidade cultural, que por sua vez Uhum, dialoga diretamente com o PI, gente, ponto, né? Então, a claro. cultura, então está tudo ligado. É, Bacana. Só para você saber, Sidney, a Débora Portilho está acompanhando aqui a nossa live, a Pilar Robles também, e o Rodolfo Dé- Luna mandaram vou, ma- vou saudações. mandar um beijo para Débora. Débora foi super ativa na minha gestão, enfim. Uhum. Obrigado, enfim, por você ter participado tanto lá com a gente. Débora é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, enfim, né, e pode atestar isso que eu estou falando, né? E aí a gente já vai se encaminhando para o final da nossa entrevista, Sidney. Aí a gente tem umas 3 perguntinhas finais, que é assim, para deixar o legado aí para as novas gerações. O que te preocupa mais ao observar a nova geração de profissionais? Eu acho que a nova geração de profissionais, ela hoje sofre com a doença que a sociedade está vivendo, que é a incapacidade de aprofundamento nas coisas. É verdade que a velocidade da informação é cada vez maior e o volume de informação, não necessariamente qualificada, que a gente tem diariamente, é enorme, gigantesco. E faz com que, né, as ferramentas nos gerem facilidade, mas, ao mesmo tempo, nos afaste das reflexões necessárias, de se preocupar em conquistar conteúdo, entender efetivamente o que significa conceitos, compreender que a, as- a norma, os conceitos de PI foram construídos especialmente nos últimos 300 anos, enfim, e você compreender essa trajetória de uma forma aprofundada tem um valor muito grande para a melhor entrega do seu serviço profissional. Então, e isso é um problema que a sociedade hoje está vivendo, tudo muito pasteurizado, tudo muito igual, enfim, as ferramentas nos levam a esse tipo de coisa, porque a perda do espírito crítico, né? A, isso é uma preocupação que eu tenho para a nova geração, quando eu converso com jovens advogados. A advocacia, ela, infelizmente, se proletarizou muito. É inconcebível você ter 1,5 milhão de advogados atuando no Brasil. Não existe nenhum lugar do mundo, né? A quantidade de faculdades, enfim, não preparadas para entregar profissionais qualificados é, é, confirmam essa má formação. Enfim, isso não acontece só com direito, acontece com outras áreas também. Ainda que o exame de ordem faça um filtro, o exame de ordem é um filtro, né, para conhecimentos que estão aquém ainda do que é ser advogado, né? Porque ser advogado é você ter uma compreensão
humanística muito maior. É você entender, né, não precisa ser um filósofo ou um grande, ou de ter grande cultura, né, enfim. Mas o fato é o seguinte, mas você precisa compreender, né, o atendimento do direito e a construção do direito, né, de uma forma mais holística, mais aberta e mais humanista, né? E a advocacia às vezes vem reproduzindo o que há de pior na sociedade, o que há de pior na política, enfim, alimentando às vezes, né, esses momentos de intolerância que a gente vive na humanidade hoje. E aí o advogado devia ser, na verdade, o viés de reunião dos interesses comuns, dos princípios civilizatórios, da necessidade de se estabelecer espaços de debate é, maduros, onde as pessoas possam convergir e não divergir. Então, isso passa obrigatoriamente, né, por um pouco mais de aprofundamento, né, nas coisas, né, nos estudos, enfim, no entendimento e ainda mais nós, que atuamos num nicho do direito, às vezes a gente tende a ficar mais isolado ainda, sabe? E ao contrário, enfim, a gente, enfim, como se, né, a nossa caixinha resolvesse todos os problemas do próprio setor que a gente atua. E hoje não, né? Hoje o advogado de TI tem que ter uma compreensão mais aberta, tem que entender direito empresarial, enfim, né? Então a gente tem que estar, tem que, tem que, tem que ter um aprimoramento mais qualificado e uma compreensão maior do que a sociedade demanda, do que o país precisa, né, e do que a advocacia exige. Senão a gente vai acabar sendo um pouco mais do mesmo, e agora com os desafios, especialmente da inteligência artificial, que vai cair, vai, vai, vai dividir mais ainda, né? Ou seja, há uma profissão que já está tão hierarquizada, né? Então ah, é importante, né, se relacionar com essa tecnologia, né, dentro de uma perspectiva. Ela pode te dar tudo, mas se você não tiver um aspecto crítico sobre ela, você pode ter certeza que no futuro você vai ficar para trás, assim, você vai perder conhecimento, vai ficar sua forma de defender os interesses do seu cliente vai ficar mais pobre e a inteligência artificial não vai resolver esse problema. É, a, enfim, então, são muitas coisas, enfim, que me preocupa hoje. A, e a gente enfrenta, né, por exemplo, a- especialmente os advogados de TI, precisam ter um olhar muito crítico e de fortalecimento deste cenário, né, de proteção de direitos com a relação que todos nós temos com as plataformas digitais em geral, né? Ou seja, elas são importantíssimas, enfim, todo mundo quer que elas continuem, é, mas, enfim, mais os respeitos aos direitos de propriedade intelectual são fundamentais para que, efetivamente, a gente possa ter um, um estabelecimento seguro das identidades culturais de todos os países do mundo. Então, então você dialogar, entender, ter regulação que olhe para esse tipo de coisa é muito importante para que a gente não perca, né, o que a humanidade vem perdendo, a preservação, né, de princípios, enfim, que estão fora de moda, né, enfim, os princípios da Revolução Francesa, né, os princípios da civilização, enfim, que são fundamentais para que a sociedade funcione, né? Enfim, então a gente vai ser obrigado a escutar o que a gente escutou ontem, enfim, da possibilidade, né, de ter uma ameaça, tipo, assim, inimaginável, né, o país que historicamente está fazendo 250 anos de independência, que historicamente defende as liberdades, enfim, né, o seu líder dizer que vai aniquilar, né, uma nação, né, enfim, uma cultura, uma coisa assim, totalmente nunca imaginei que poderia escutar, né, justamente da onde veio, né, Uhum, do país que tem uma constituição que nunca foi mexida, tem as milhões uhum, de emendas, mas da sua estrutura, né, enfim, há quase 250 anos, assim, isso é um reflexo do que a humanidade, porque se a maior potência do mundo está sofrendo o impacto, né, desse tipo de confusão gerada, né, enfim, pelas formas como as pessoas
se relacionam hoje no mundo. E a verdade é o seguinte: isso aqui, ó, tem uma responsabilidade enorme, esse Uhum, processo de destruição da estrutura social no mundo, é porque a coisa é muito grave, né? E os advogados, né, já dizia o Castro Neves, né, enfim, que tem um livro, né, que escreveu um livro muito legal sobre isso, os advogados, né, enfim, salvaram o mundo. Então a gente tem essa obrigação já várias vezes. Então a gente tem essa obrigação também agora, enfim, de estabelecer um pouco mais de ordem civilizatória na humanidade. Então eu espero que as novas gerações não esqueçam disso, uhum. porque a memória tem sido curta. Sidney, e se você começar a sua carreira hoje, o que teria feito diferente? Olha, eu tenho uma memória tão boa da minha vida, sabe? Até não ter percebido que um dia eu ia gostar de propriedade intelectual, eu tenho um carinho muito grande, porque eu vou te dizer uma coisa, assim, foi muito importante para para atender melhor que eu passei a fazer, enfim, exclusivamente para o setor do direito, ter ficado 5, 6 anos atuando em áreas totalmente diferentes. Então, ou seja, essa bagagem que eu trouxe, ela foi muito estruturante para mim. É, seja desde a atividade política, enfim, né, até, até ser advogado do escritório, enfim, clássico, né, enfim, com 300 advogados, enfim, onde, né, enfim, a gente fazia a representação do escritório de São Paulo aqui no Rio de Janeiro. É, então, eu não me arrependo, enfim, e acho que não faria diferente. Não sei, talvez a gente fica pensando, não, podia ter feito um curso ali diferente, né, uma formação um pouco melhor. Enfim, a gente às vezes acaba abreviando para achando que poderia fazer posteriormente. Eu acho que hoje, e especialmente hoje, pela velocidade da vida profissional, eu acho que todo aquele que está iniciando a carreira tiver a oportunidade de se aprofundar, é, se especializar, assim, avançar naquilo que efetivamente almeja para a sua atividade profissional, o momento é o início, enfim, onde você tem mais possibilidade de errar e mais tempo. Porque isso é uma coisa que hoje a jovem advocacia tem muita dificuldade de entender. A advocacia é uma profissão de longo prazo. É, tudo bem, você pode ir para atividade, você pode escolher ser e fazer advocacia pública, onde você muito rapidamente passa a ter, né, uma condição financeira ou um pouco mais confortável, etc. Mas ela vai te dar o teto, enfim, ainda que a gente esteja discutindo os penduricalhos hoje dos problemas das carreiras públicas. Mas o fato é que tem teto. A advocacia, você não vai ser um grande advogado com 5 anos, você não vai ser um grande advogado com 10 anos, né? Enfim, você vai ser, né, você vai acumular experiências para melhor atender. E isso requer paciência. Hoje as pessoas não têm paciência. E, a, e esse e, a, e talvez eu tenha não um arrependimento, talvez eu pudesse ter aproveitado melhor esse período, ainda que eu não tivesse nunca numa perspectiva inicial de rapidamente ter muito sucesso. Eu nunca tive ou ganhar muito dinheiro. Mas eu sou de outra geração. E a minha geração tinha uma compreensão maior sobre isso. Hoje não, as pessoas querem resultado muito rápido. E se você quer ser um advogado, assim, você precisa ter um pouco de paciência e uma perspectiva, né, de que, né, vamos trabalhar os primeiros 10 anos, depois a coisa começa a tomar um outro rumo, né, enfim, profissional. Não que não possa acontecer diferente, enfim, mas o normal é isso, né, enfim, mas óbvio que enfim, tem sempre alguém fora da curva que rapidamente, então, enfim, alcança aí, né, o que entendia como, né, um sucesso, enfim, profissional, que seja, enfim, mas a advocacia é acúmulo de experiência, acúmulo de informação, é acúmulo de conhecimento. Então, é bom ter paciência num mundo que não nos permite ter muito, mas se você pensa em ser um advogado na área privada, trabalhe nessa perspectiva.
Bacana. E a nossa última pergunta é: como o senhor gostaria que a sua geração fosse lembrada? Enfim, eu espero que a minha geração seja lembrada como uma geração que isso a gente só vai saber daqui a uns anos, ainda que parte dela tenha se perdido no meio do caminho, mas do fato que eu espero que a minha geração seja a geração que tenha é, mantido e preservado os princípios dos direitos fundamentais. Então, que tenha preservado os direitos fundamentais, que tenha preservado os direitos humanos, tenha preservado os princípios civilizatórios, e dentro desse contexto todo, porque nós estamos lá no artigo 5º da Constituição, enfim, os direitos de propriedade intelectual, na forma, pela importância que eles têm na construção das sociedades e das culturas em geral. Então, e a gente está num momento de resistência, que é muito importante. Já foi, acho que o momento até enfim, mas hoje as coisas mudam muito rápido, né? Eu acho que já tivemos um momento mais crítico até. Acho que há hoje um diálogo no plano internacional nesse sentido. A Europa tem um papel muito importante nisso aí, e como nós somos da escola continental europeia, no que tange, né, a nossa estrutura de PI, acho que seria um legado assim muito importante, né, para gerações futuras, e é uma obrigação que nós temos agora, enfim, para um futuro muito próximo, enfim, para mantermos aí a coisa funcionando, entendeu? Então tá, Sidney, muito legal esse bate-papo, conhecer mais a sua história, da sua atuação, né, tanto nacional quanto internacional, da propriedade intelectual, também em frente ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Não conhecia toda a história da instituição, bem legal saber também, saber que outros profissionais, não só advogados, fazem parte dela. E essa live vai ficar disponível no canal do YouTube, né, para as futuras gerações aí que quiserem assistir. Queria agradecer mais uma vez a você e todo mundo que participou aqui, né, a Débora, a Pilar, que ficaram. E até mais. Obrigado, eu te agradeço pelo convite. Você tem uma iniciativa genial. Hoje, desse aspecto, é maravilhoso, porque a tecnologia nos permite esse ferramental de registrar, né? Porque a gente podia estar tendo uma conversa num lugar qualquer que ia se perder, né? E Uhum. hoje fica, não que, enfim, meu depoimento seja importante para alguma coisa, mas é um acúmulo de informação que faz com que as pessoas tenham acesso a conteúdos diferentes, ouçam pessoas, né? Enfim, o tempo é curtinho, 1 hora, né? Enfim, você parar para pensar tantos causos jurídicos que a gente poderia ter tratado, de questões jurídicas concretas, né? Enfim, então é a prova de que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para contribuir, e parabéns, enfim, você está fazendo um trabalho muito bacana. Show. Obrigada, Sidney. E até mais, até o próximo Até episódio. mais, até logo. Obrigado. Tchau, tchau para todos que assistiram. Obrigado. Tchau.